Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Espero que sim. Eu sou a Sabrina Costa, estou aqui mais uma vez, hoje para a gente falar um pouco sobre a configuração do EDRO na versão 2.0 que a Kaspersky lançou já tem um tempo. Então, vou mostrar para vocês hoje como é feito isso. E a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como era feita a configuração antiga, caso vocês não se lembrem, caso vocês queiram relembrar. O Cadu vai deixar linkado aqui pra gente. Cadu, pode puxar a vinheta pra gente ir pro vídeo. Então, como é que funciona? Hoje, a Kaspersky ela fez a unificação das informações GDR juntamente com as informações do Windows. Então, a gente consegue trabalhar essa configuração na mesma política. Então, a ideia, desde do 11.7 para cá, é que a gente tenha as duas configurações na mesma política para o gerenciamento ser feito num único local. Antes do 11.6 para trás, a gente tinha a política de Kaspersky Endpoint Agent e a política de Kaspersky Endpoint for Windows. Então, a gente tinha duas políticas para gerenciar e tinha um passo a passo para fazer o Endpoint Agent começar a funcionar dentro do ambiente. Se isso não fosse feito, não iria funcionar da maneira correta. Então, como que é feito agora, né? Então, justamente para isso que a gente está aqui nesse vídeo. Então, bora lá para a gente ver como é que é. Então, aqui eu vou ter a parte de políticas e perfis, e eu tenho uma política aqui de DRO que eu deixei, programada. Então, a política é a mesma que a gente já está acostumada, a política do próprio Endpoint for Windows. O que vai mudar é a parte de configurações do aplicativo, que agora vai aparecer também informações sobre Detection and Response. Então, a gente tem aqui, no último, o Endpoint Detection and Response habilitado. O que acontece? Quando a gente traz essa política para o ambiente, quando a gente está trabalhando com essa informação de política unificada, a gente só precisa vir aqui na política do Endpoint for Windows e habilitar essa informação. Ela estava ativada, eu desativei para mostrar para vocês, mas eu só preciso ativar. E a partir desse momento, ele vai começar a demonstrar, que as informações do Endpoint em Detection and Response vão estar ativados dentro desse novo ambiente para que a gente consiga ter essa unificação de informações. Então, aqui eu já tenho a configuração correta, já está funcionando, já está, já vai começar a coletar as informações. Lembrando que a gente precisa estar com a licença do Endpoint Detection and Response já atrelada a esse ambiente. E aí a gente coloca essa política, traz essa política com as informações unificadas, sempre lembrando da 11.7 em diante, e a partir desse momento a política vai estar ativa quando eu clicar aqui para ativado. Informações sobre isolamento de rede, sobre exclusões, sobre prevenção, são as mesmas que a gente já tinha. A única coisa que mudou de diferente é a parte do desbloqueio automático. Antes aparecia de uma outra forma, agora aparece dessa forma. Por padrão, o desbloqueio automático vai ser feito depois de 8 horas, mas a gente pode diminuir ou aumentar essa informação. Mas se por um acaso a máquina tentar voltar e ainda estiver tendo algum tipo de ataque, ainda tiver algum problema acontecendo, na hora que ela tentar subir, que ela tentar retomar a rede, ela vai retornar ao isolamento porque ainda não foi feito todas as análises e verificações. Então, isso aqui não vai ser um problema para a gente. Então, o que mudou em relação à configuração antiga são essas informações de desbloqueio e também na parte de exclusões acaba se mantendo as mesmas configurações da gente ter aqui nome da regra, DNS. Então, essa chamada já vem um padrão que a própria Kaspersky já coloca, mas caso seja necessário, a gente ainda consegue habilitar informações sobre porta local, porta remota, endereço remoto, aplicações, e aqui o tipo de protocolo que é utilizado nessa comunicação e o direcionamento dessa comunicação também. E em relação à própria prevenção de execução, são as mesmas informações, mas só relembrando, a gente vai ter aqui como ativar, bloquear e gravar no relatório, criar log de eventos apenas, e eu tenho como colocar o nome, informar que tipo, se é um arquivo executável, se é um script, se é um documento do Office que eu quero trazer para esse ambiente,
ou eu trago essa informação usando tipo um caminho onde está essa informação, ou até mesmo por hashes MD5 ou SHA-256. E a partir desse momento, ele já vai estar configurado nesse ambiente. Então, é muito mais simplificado essa nova forma de configuração. E vindo para cá, né? Então, ele unificou a política, então as configurações da política são as mesmas, então em relação às tarefas, também vão estar no mesmo local. Então, a gente vai ter aqui Kaspersky Endpoint Security for Windows e a gente vai ter as tarefas que são correspondentes ao For Windows e correspondentes ao EDRO. Então, ao EDR, teremos verificação de IOC, teremos informação sobre iniciar processo, encerrar processo, obter o arquivo ou excluir o arquivo, ou até mesmo mover o arquivo para quarentena. Então, são essas informações que a gente vai ter em tarefas em relação ao próprio EDRO. E aqui, dentro do relatório, a gente tem um relatório aqui pronto de um teste que eu fiz internamente. Então, dentro desse ambiente, vou ter as informações desse teste. Aqui o padrão que a gente já conhece, informações sobre o objeto detectado, tipo de objeto. E aqui na parte de detalhamento, informações mais detalhadas e também o próprio Incident Card, o cartão de incidente. Então, se eu clicar aqui, ele vai me demonstrar o cartão da mesma maneira. O que muda em relação ao relatório antigo são a questão de que agora a gente tem o desbloqueio sendo feito a partir desse mesmo relatório. Então, caso eu fiz essa análise, verifiquei a informação, né, e eu precise isolar ou até mesmo desbloquear esse computador porque ele foi isolado proativamente pela ferramenta, por aqui eu consigo desbloquear, né, e voltar esse computador à rede. Então, já fiz as análises, já fiz tudo o que precisava ser feito. A partir desse momento é só desbloquear e voltar essa máquina para o ambiente. E aqui a gente vai ter informações sobre o arquivo, já tendo a questão de prevenção de execução ou de mover para quarentena, e também, caso tenha sido baixado de algum lugar ou modificado esse arquivo, ele vai me trazer essas interações. Em relação a todos os eventos, aqui a gente vai ter todos os eventos correlacionados a essa disseminação da ameaça que foi realizada dentro do ambiente. Seja alteração de registro, invasão de código, ou até mesmo entrega de arquivo ou início de algum processo. E a gente ainda vai ter a questão da verificação de IOC. No caso, eu cliquei no próprio arquivo para a gente ver informações que são trazidas sobre ele. Então, se eu clicar em qualquer um dessas informações de objeto, dessas singularidades desse malware, né, desse ataque, ele me traz informações. No caso, esse é um processo, então tenho informações como parâmetro de inicialização, sistema PID, nível de integridade, nome de usuário, ID da sessão de logon, se foi utilizado um usuário privilegiado ou não, nesse caso sim, informações sobre o próprio arquivo. Selecionando, eu tenho a opção de criar um IOC. Então eu posso criar, né, um IOC para esse ambiente, pedindo para que ele faça a verificação na condicional ou, então eu posso selecionar vários e ele vai buscar algum daqueles, ou na condicional e. Então, eu selecionei 2 ou 3 ou vários e ele precisa encontrar cada um deles para poder fazer um match com essa verificação que eu estou pedindo. E aí, ao detectar, ele vai ter ações como isolar o computador da rede, executar a verificação de áreas críticas ou mover cópia para quarentena e excluir esse objeto. E vindo aqui, dentro da própria tarefa, né, que foi realizada dentro desse ambiente, então a gente vai enxergar na parte de tarefas. Então, eu vou ter aqui a verificação a partir do alerta. Então, tem informações de quando foi criado, qual foi a verificação, os próprios resultados, as configurações e aqui as configurações do aplicativo. Então, aqui eu tenho o próprio arquivo IOC. Posso exportar esse arquivo caso seja necessário. Se eu precisar exportar essa informação para criar um banco de conhecimento interno dentro do ambiente, posso fazer, né? Exportar aqui, guardar essa informação, até mesmo disseminar. E aqui, caso eu queira trazer arquivos IOC de fora, eu tenho como redefinir os arquivos IOC e adicionar aqui dentro desse ambiente. Então, verifiquei no fórum de segurança, verifiquei no Security List da Kaspersky, por exemplo, então posso trazer para cá e fazer essa varredura dentro do meu ambiente também. E aqui as ações que foram, né, setadas para serem realizadas caso ele encontrasse essa informação.
Aqui no avançado, a gente vai ter todos os tipos de dados que os documentos IOC podem analisar durante essa verificação. Então, no caso, como eu trouxe de um arquivo, ele vai procurar referente a arquivos de file item. Mas caso seja processo, registro de Windows, logs, tabela ARP, cache do DNS, portas de rede, serviços, conta de usuário, volume de unidades e até mesmo objetos de sistema. Então, dependente do IOC que a gente traga para cá, ele vai trazer essas informações e vai, dar match em relação a cada uma daquela singularidade tem relação. Então, se a singularidade desse malware for de processo, for de registro de Windows, for de cache DNS, porta de rede, de arquivo, vai estar várias informações setadas e ele vai procurar todas elas. Então, a gente vai ter todas essas informações, esses tipos de dados sendo feita a verificação durante uma análise de IOC realizada dentro desse ambiente. Então, o intuito desse vídeo era mostrar para vocês como está a configuração desse EDRO 2.0 da Kaspersky. Como vocês podem ver, ficou muito mais simplificado para a gente fazer a configuração e trabalhar com essa questão de ativação ou desativação do EDRO dentro do ambiente. Lembrando que a gente não vai precisar de uma nova política, não vai precisar de uma nova interação dentro desse ambiente, não vai precisar reinstalar tudo, só precisa estar nas últimas versões do próprio Endpoint for Windows, para a gente conseguir trabalhar dessa forma, muito mais simplificado. Tendo qualquer dúvida, pessoal, vocês podem deixar comentários aqui ou entrar em contato conosco. Até o próximo vídeo!